Deus abençoe sua vida e os irmãos envolvidos na atividade dessa noite. É bom ver os irmãos aqui. Pela manhã eu estive presente na posse do pastor Fernando Vargas, da Igreja Batista Betel, e é um pastor amigo muito querido, então acompanhei a trajetória dele. Então vamos orar para que esse ministério seja profícuo, abençoado e dirigido pelo Senhor. Eu vou, nesse momento, refletir com os irmãos sobre isso, nessa jornada da vida, porque eu acompanhei essa jornada da carreira dele ao longo de alguns últimos 7, 8 anos, mais ou menos. Eu refleti também que na nossa vida nós temos a nossa própria jornada, cada um de nós. Cada um tem sua história muito específica para contar, e essas histórias, o que Deus espera de nós é que cada uma dessas histórias glorifiquem ao Senhor. Não apenas no final, não apenas no resumo, mas que nós tentemos fazer com que essa caminhada seja uma caminhada onde nunca nos falte a fé, independente do que aconteça na sua vida. Antes de ir para a mensagem propriamente dita, eu gostaria de perguntar aos irmãos ao respeito de missões nacionais. Quantos irmãos aqui receberam um envelope de oferta missionária? Os irmãos gostariam de receber um envelope para oferta missionária de missões nacionais, para dar a sua oferta pessoal. De repente, você vai se programar até o último domingo, dia 29 de setembro. Levante uma de suas mãos, você vai colocar no seu coração a sua oferta, né? A oferta, pastor, eu só posso dar R$1 de oferta. Sabe quantos batistas nós somos? 1,7 milhão de batistas. Se você der R$1, cada batista der R$1, nós temos 1,7 milhão de reais para missionários. Então vamos pensar assim, com o coração assim. Não pensar, nossa, a minha capacidade não ajuda, minha oferta missionária não faz diferença alguma. Faz sim. Deus está vendo o seu coração, Deus está vendo a sinceridade do seu coração. Então, até o dia 29, você vai colocar no seu coração aquela sua oferta pessoal, sem ser a oferta que você contribui ali na cantina, né? Então, você vai fazer a sua oferta pessoal, aquela que dará paz ao seu coração com Deus. Agora, vamos voltar a falar da mensagem dessa noite, mas primeiro eu gostaria de pedir para você fechar seus olhos, por gentileza. Coloque seu pensamento diante do Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e perdão, porque sem o teu perdão não há redenção. Sem o teu perdão não teria havido mudança de vida para nós. Obrigado porque o Senhor promoveu essa oportunidade do perdão, a oportunidade de uma mudança de vida, e que nessa jornada da vida, nessa navegação, esse barco, o Senhor nos ajudou. E a rota muda, as coisas mudaram, e hoje somos convertidos, servos, arrependidos. Obrigado, porque por isso somos redimidos pelo teu sangue, transformados pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por cada filho teu aqui, cada filha sua que está aqui, Senhor Deus, para ouvir a tua mensagem, para cantar, como já cantamos, para ler a tua palavra, como já lemos. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, então vamos voltar a falar sobre essa metáfora, né? Vamos considerar que a vida é um grande mar, né? Um grande mar, e você precisa navegar por ele. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Então, sobre essa jornada que fazemos ao longo da vida, eu gostaria de refletir com os irmãos. Quando Paulo acabou ficando atracado numa ilha, mas ele não ficou atracado numa ilha porque quis, mas sim porque teve um grande problema na sua embarcação, e ele estava a caminho de Roma, como os irmãos estudaram nos estudos de Atos no ano passado. Fizemos essa série de estudos sobre Atos dos Apóstolos, teve até gincana bíblica sobre isso. E nessa embarcação,
Paulo estava a caminho de poder ser julgado, de poder ir à instância superior de Roma para poder recorrer a César, né? Então ele queria recorrer a César porque ele era cidadão romano, ele tinha o direito de recorrer a César, não poderia ser condenado sem ir à instância superior. E o final da história, os irmãos já sabem, Paulo foi preso, é verdade ou não é? Paulo foi preso assim mesmo tendo todas as regalias um pouco superiores aos outros discípulos de Jesus, outros apóstolos, como ele se intitulava, um apóstolo diferente, mas um apóstolo que ele se considerava de algum modo. Então ele estava nessa embarcação. E os irmãos concordam comigo que ele não o barco que ele estava não era bem um Titanic. Vocês concordam comigo? Não. Não era bem um Titanic, um barco. Os Titanic de 1912. Em 1912 já era um barco mega sofisticado, em comparação, 1000 anos-luz à frente do que o barco que estava Paulo. E tinha uma outra pessoa dentro desse barco, que os irmãos vão ver aqui no primeiro versículo, uma outra pessoa que estava dentro desse barco. Capítulo 27 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler o versículo 1, capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, só para a gente ver uma outra pessoa que estava aqui nessa embarcação também, né? Deixa eu perguntar aos irmãos. Com toda certeza. Lucas, que Lucas? Que Lucas? Aquele que era médico, que também, né, escreveu o livro Evangelho de Lucas, né? Provavelmente o médico. Vamos ler aqui? Todos juntos. Quando ficou decidido que navegaríamos rumo à Itália, Paulo e outros presos foram entregues a um centurião chamado Júlio, que pertencia ao regimento imperial. Olha só, houve uma decisão para navegar até lá, até Roma, e quando o autor do texto ele coloca, né, em terceira pessoa, quando foi decidido que navegaríamos, quem é que ia navegar? Só Paulo? Não, o escritor também. Então, Lucas estava com ele nessa viagem. Então, ele coloca na terceira pessoa e fica claro que ele testemunhou o que aconteceu, naquela embarcação. Então, nós vamos refletir nessa noite sobre algumas coisas que acontecem nessa navegação da vida, né? Então, o que eu gostaria de refletir com os irmãos não é para... A mensagem ela não é... O que eu vou dizer aqui essa noite não é para dizer o que fazer exatamente, é o que lembrar. A palavra de Deus nos pede para lembrar coisas importantes. Lembrar coisas importantes. Ah, pastor, essa mensagem vai pregar coisas negativas? Não, são lembretes importantes para a caminhada da vida. No caso aqui, a grande navegação, a grande embarcação chamada vida. Por isso que eu falei que era uma metáfora. Então, o tema da mensagem dessa noite é sábios lembretes para navegar no mar da vida. Esse é o tema da mensagem dessa noite. Então, eu quero que o irmão abra no versículo 4 desse mesmo capítulo. Um irmão só pode ler o verso 4, por favor. Um irmão só, pode ler em voz alta. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. Eu quero que o irmão, por gentileza, pule para o verso 14 e depois o 15. Outro irmão, sem ser irmã Mayra, faça a leitura desses dois versículos, por favor. Versículo 14 e 15. Pouco tempo depois, desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. 15. Pode continuar lendo, minha irmã. O navio foi arrastado pela tempestade, sem parar, sem poder resistir ao vento. Assim cessamos as manobras e ficamos à deriva. Muito bem. Bom, nós não temos, assim, muita experiência com barco. Alguém aqui já fez passeio de escuna? Alguém aqui já andou de catamarã ou de... Ou alguém aqui já andou naquelas... Lá no Rio de Janeiro tinha um passeio daquelas... Eles faziam uma boia gigante que a gente chamava de banana split.
banana, né? A turma ficava em cima e brincava, eu posso jogar um quarto, assim, né? E tinha uns passeios numa cidade lá do Rio chamada Paraty, se eu não me engano, Muriqui, meu pai me levava, minha mãe também, a gente brincava muito, e tinha uns barquinhos ali, e vocês concordam comigo que, apesar de nós não termos vivência diária com barcos, não ser a nossa, os irmãos vão para o trabalho de ônibus, os irmãos vão para o trabalho de Uber, os irmãos vão trabalhar de carro, ou com a sua motoca, a sua moto. Nós não temos vivência diária disso, então para nós fica um pouco mais difícil pensar nisso como uma coisa do dia a dia, uma coisa real, comparável. Mas vamos pensar na vida, vamos pensar na caminhada da vida, vamos tentar nos colocar no lugar de Paulo, que estava ali a caminho ele não estava a caminho da ilha de Creta, não estava a caminho da ilha de Malta, ele não queria parar numa ilha e não era o projeto parar numa ilha. Mas o que aconteceu no meio do caminho chamado vento contrário? Ventos contrários. Alguém aqui já começou um projeto na vida, já começou alguma coisa? Ah, esse ano eu vou juntar um dinheirinho. Esse ano eu vou juntar um dinheirinho. E aí começam a chegar outras situações que você não esperava que você tinha que usar o dinheiro. Já aconteceu isso com você? Não. Esse ano eu vou ir um pouquinho. Né? Justamente no ano que eu emagrecer mais, no ano que eu pensei em perder um pouco mais de peso, eu tive aquele problema no tornozelo. E aí eu não pude mais caminhar por vários e vários meses, eu não pude mais caminhar, eu ganhei uns 10 quilos de volta. Eu já tinha perdido 7 quilos, aí eu ganhei mais 10. Eu fiquei mais sedentário, não podia caminhar. Então, para mim, foi frustrante. Porque o que aconteceu foi um vento contrário, não é verdade? Eu pergunto, irmão, irmã, algum plano seu foi frustrado esse ano? Foi. Algum plano do irmão foi frustrado nos últimos anos? Ao longo da vida, tem vento contrário. Né? O jovem, qual era o projeto? Terminar em 4 anos, né? Você conseguiu terminar em 4 anos? Deus te abençoe que você conseguiu. Amém. Mas teve alguma coisa que dificultou você para terminar? Sim ou não? Eu consegui terminar minha faculdade em 4 anos, mas eu quase fiquei em estatística. Eu não era bom nas contas de estatística, eu era bom em matemática, mas estatística, né, era bem difícil. Por quê? Porque era um vento contrário. Em algum momento, o vento contrário vai balançar a sua vida. Primeiro lembrete para os irmãos. Lembre-se que na navegação da vida, primeiro lembrete. Então, eu vou pedir para o irmão pular para o versículo 9, volta no 15, né? Volta para o verso 9 e vamos ler o 9 e o 10, por favor. Verso 9 e 10. Tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação se tornara perigosa, pois já havia passado o dia da expiação. Por isso, Paulo os advertiu. 10. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para a nossa vida. Até aqui, os tripulantes não estavam dando muita atenção para Paulo. Eu pergunto, Paulo era capitão do navio? Paulo era especialista em navios, em mar, em manche, em tempo bom, tempo ruim, em rotas? Não, ele não era especialista. A Bíblia em nenhum momento fala que ele era especialista nessa área. Então as pessoas ali até então não estavam dando muito papo para Paulo, não. Eles estavam dando mais ouvidos ao centurião, que estava lá com eles, as pessoas estavam à sua volta ali. Então, o que Paulo dizia não estava sendo muito ouvido. Mas o segundo lembrete da palavra de Deus é que a sua vida, ou melhor, a sua viagem da vida, sua jornada da vida, ela pode, em algum momento, e vai, isso é uma certeza, se tornar incômoda e até mesmo perigosa.
Repito, a sua vida, em algum momento, vai se tornar uma jornada incômoda e, às vezes, até um pouco perigosa. Pastor, isso é palavra de maldição. Repreendo essa palavra, pastor. Que o Senhor seja ardido no chama do inferno, que essa palavra do Senhor vá para o mármore do inferno, né? Não tem aquelas palavras que o povo fala para amaldiçoar, né? Então, eu vou dizer aos irmãos, não precisa pensar assim, porque é uma garantia da palavra. Quando a palavra nos garante que a vida será um incômodo, é para nós entendermos que a palavra de Deus, que a vida poderá ser desconfortável. Eu pergunto aos irmãos, quem aqui, em sã consciência, pode dizer, minha vida é só flores? Alguém aqui pode dizer isso? Minha vida é só flores. Você pode dizer isso? Você pode? Não pode, porque não é. Mas alguém pode dizer aqui que está vivendo um bom momento da vida. Dá para dizer? Sim, dá para dizer que nós estamos vivendo um bom momento, que as coisas estão caminhando bem, mas em algum momento a vida será incômoda, desconfortável e até mesmo perigosa. Alguém aqui gosta de ficar doente? Então, ao longo da vida, lembre-se, a jornada da vida pode se tornar um pouco desconfortável, incômoda e até mesmo perigosa, até mesmo arriscada. Não porque você fez por merecer, é porque isso vale para todo mundo. A Bíblia diz, o sol nasce para justos e injustos. Então, ao longo da sua vida, pastor, por que esses lembretes? É para você lembrar que o que acontece com você é normal e previsto pela palavra. Não é porque você é menos especial que ninguém. Não é porque você é a pessoa mais detestável e que Deus odeia você. É porque essa jornada acontece com todo mundo. Pastor, eu não acredito, porque tem pessoas que têm uma vida muito melhor que a minha, que parece que nada dá errado na vida daquela pessoa. Alguém conhece alguma pessoa? Não estou pedindo para dar exemplo. Alguém conhece alguma pessoa que não trabalha? Repito, alguém conhece alguma pessoa que não trabalha, que não paga contas, que acorda tarde? Eu não estou falando de adolescente, criança não, tá mesmo? Uma pessoa que não tem responsabilidades com nada e vive uma vida um pouco mais curtida. Alguém conhece alguém assim? Pode levantar a mão agora. Conhece alguém assim? Não. Hein? Que aparentemente é uma vida muito sem nenhum percalço, né? Bom, essa pessoa não tem nada de ruim na vida dela? Tem. Pode ter dinheiro, pode ter um conforto. Ela tem um conforto muito bem colocado, meu irmão. Ela pode ter um conforto financeiro, pode ter uma falta de pressão da sociedade por uma ou outra razão, pode ter ausência de responsabilidade, de peso emocional, mas existe uma carga para aquela pessoa. E a gente acha que ninguém na jornada da sua vida sofre. Muito pelo contrário, porque a própria palavra diz: a humanidade geme. É isso que a palavra diz. A humanidade, a criação geme. É isso que a palavra diz. O sofrimento ao longo da jornada é algo esperável, é algo que está dentro do contexto da vida. Terceiro lembrete, versículo 15. Volta para o 15 lá. Eu vou pedir para o irmão ler o 15 e aí depois pula para o 17. Pode ler o 15, um irmão, sem ser irmã Graça, que leu por último. Outro irmão, pode ler. Cessamos as obras e ficamos a 17, pode ler, outro irmão. Então, quando o navio fica à deriva, Paulo estava numa situação em que, se está à deriva, com todo aquele vento,
começo eram ventos contrários. O que veio depois? Uma grande tempestade. Ou seja, não é mais um vento contrário. Era algo que era muito forte e impactava o navio. Impactava e dava às pessoas o receio real de morte. O receio real de não conseguir chegar até o destino. E ficar à deriva, ou seja, o navio não tem para onde ir, não tem para onde levar, não dá para rumar para outros cantos. O navio está à deriva. Ou seja, vamos caminhar mais para lá? Não dá. Vamos caminhar mais para cá? Onde a gente está? Não sabemos. Em terceiro lugar, você vai perder o rumo. Nessa jornada da vida, você vai perder o rumo. Pastor, que coisa é essa? O que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer que às vezes você não vai saber o que fazer com a sua vida. Isso não é pecado. Não saber o que fazer com a sua vida, com o seu futuro, não é pecado. Pastor, por quê? Porque você confia em Deus, não confia? Deus vai te dar todas as respostas de hoje para amanhã? Todas as respostas que você quiser. Deus vai me dizer tudo que eu preciso fazer, cada passo que eu vou dar, Deus vai dizer na hora, tudo. Não, Deus pode revelar uma coisa, depois uma outra coisa. Deus vai te mostrar outras coisas. Jesus não fez isso com os discípulos. Jesus não disse de cara para eles que ele ia morrer e ressuscitar. Ele foi levando os discípulos a entender o plano da salvação. Ele foi levando os discípulos a entender aquele momento que seria até a sua ressurreição. Ele não disse de cara os seus planos totais, porque os discípulos não iam entender. Tanto é que não entenderam nem no final, a maioria. Então, não saber o que fazer, estar confuso, ficar à deriva, não é pecado. Mas você tem que lembrar que acontece. Você fica confuso, com dúvidas. Pastor, estou com dúvidas. Que bom, você é crente. Porque você está buscando em Deus as respostas. Sinal que você leva Deus a sério. Porque você... Por que, pastor? Porque se você não fosse servo do Senhor, seria arrogante para dizer que tem todas as respostas. É uma coisa que eu costumo dizer para as pessoas que têm aquela altivez. Eu não me arrependo de nenhuma decisão que eu tomo. Muita gente fala isso. Eu não me arrependo de nenhuma decisão. Não me arrependo de nada. Faria tudo de novo. Faria nada. Faria nada. Você faria tudo igualzinho. Não faria. Você tem exatamente certeza das decisões mais corretas a se tomar para os próximos 10 anos da sua vida? Não sabe. Em alguns casos, você vai até estar meio perdido. Algumas pessoas podem chegar para você e dizer, você está meio perdido, você não sabe o que fazer. E isso não é motivo de vergonha. Isso não é motivo de vergonha. Sinal que você é frágil, você é limitado e depende de Deus. Então, se sentir isolado, se sentir desnorteado, sem saber para onde rumar, é normal. Então, ninguém ali naquela embarcação poderia dar total certeza que iriam sobreviver. Quem é que garantiu a sobrevivência de todas aquelas pessoas? Deus. Amém, irmãos? Amém. Deus garantiu a sobrevivência de todas aquelas pessoas que estavam lá e Deus providenciou que o barco ficasse próximo à ilha de Malta para que eles ficassem atracados. Porque Deus podia não ter feito isso, mas fez. Alguém pula para o versículo 20, que é uma coisa que pode acontecer, aí já é mais a ver com a gente, né? Um irmão pode ler, por favor. Quando passaram muitos dias, sem o sol e as estrelas, e a tempestade continuava a bater-se sobre nós. Finalmente perdemos toda a esperança e a tua esperança de nos salvar. Sabe uma coisa que pode acontecer com você? É você perder a visão do céu. Pastor, como é isso? Alguém aqui, em algum momento, isso acontece com todo crente, esqueceu de pedir a orientação de Deus para as coisas? Esse é um pecado muito comum para nós. Muito comum. E é pecado. Mas há um momento em que a gente
perde a visão do céu. Como assim? A gente perde a visão das coisas espirituais. Quando é que isso acontece, pastor? Eu digo aos irmãos, quando os recursos humanos e a nossa inteligência e capacidade se esgotam. Você não tem uma solução para o que fazer, correto? Correto. Você não tem capacitação para fazer, correto? Correto. Aquilo que aconteceu é clinicamente, humanamente, impossível de ser resolvido, humanamente. E o que a gente pode acontecer com a gente? Perdermos a visão do céu. A gente perde a visão do mundo espiritual. Quando acontece, por exemplo, uma enfermidade, a gente entende que não, acabou minha vida, eu nunca vou ficar curado, né? E às vezes nós, enquanto crentes, fazemos isso para nós e para os outros. Quando, por exemplo, uma pessoa chega, eu não acredito no futuro da igreja, porque a igreja a igreja evangélica, ela está perdendo muitos adeptos. Ok, vamos dizer que os números estão sendo desfavoráveis à igreja hoje em dia, né? A igreja, por exemplo, a igreja batista. E aí, como você vê numericamente a igreja diminuindo o número de fiéis em todo o Brasil, em relação a outras igrejas, que muita gente fala, a igreja batista vai acabar. Gente, que palavra é essa, gente? Só porque você diz. A igreja batista vai fechar só porque você diz. Só porque você acha. Só porque você quer. Percebe? Por quê? Porque está vendo que numericamente, humanamente falando, esse pode ser o rumo. Não, não vai ser. Porque quem é que edifica a igreja do Senhor? Deus edifica a igreja. Quem é que vai fechar as portas da igreja? As portas do inferno vão prevalecer sobre a igreja do Senhor? Não vão. Mas humanamente falando, não, porque a igreja tende a diminuir, a igreja tende a acabar, a igreja tende a fechar as portas. Aí vem um incrédulo e fala, porque na Europa a maioria das igrejas fecharam as portas. É verdade, mas quem permite qualquer coisa dessas é o Senhor. Isso não é uma demanda humana, isso não é uma determinação humana, só porque Deus permite. E se Deus permite, não foram as portas do inferno que fecharam, foi o Senhor que permitiu. Fechou a igreja lá no Cazaquistão, na Europa, na guerra, fecharam muitas igrejas na Espanha, é verdade, mas não foi porque as portas do inferno prevaleceram, porque o mundo venceu e a igreja perdeu. Foi não, porque o Senhor permitiu que àquele ponto a igreja fechasse as portas. Foi porque alguém quis, não foi porque humanamente falando as estatísticas venceram. Então às vezes a gente tem essa coisa, né? Eu nunca vou me recuperar, eu nunca vou vencer a diabetes. Eu nunca vou vencer essa enfermidade. Por quê? Porque não tem cura. Quantas pessoas enfermas o Senhor cura todos os dias? Amém, igreja? Agora, quando foi que nós perdemos a visão do céu? É muito comum a gente perder a visão do espiritual. A gente perde a visão do mundo espiritual muito fácil. Percebe? Né? Quer ver um exemplo muito comum que acontece com a gente? Quem é que já perdeu o emprego? Já perdeu o emprego? Levanta a mão. Já perdeu o emprego? Vou baixar. É uma das experiências mais amargas que tem na vida. A menos quando você perde sabendo que já tem outro para você pegar, né? Aí é beleza. Quando você já tem outro que já está engatilhado lá, você não entra em desespero. Quantos aqui não pensaram um monte de coisa ruim? Minha família vai passar necessidade, minha família vai passar fome, eu vou ter dificuldade de pagar isso, eu vou ter que voltar a morar na casa da minha mãe, eu vou ter que pedir dinheiro a parente. Quantos aqui não imaginaram um monte de coisa ruim quando perderam o emprego? Já aconteceu com vocês? Vocês imaginaram um monte de coisas que não aconteceram, porque o Senhor não permitiu. Às vezes o Senhor permite, pastor, às vezes o Senhor permite, sim. Não vou mentir para os irmãos. Mas não é você que bate o martelo, não foi você que bateu o martelo daquele infortúnio, percebe? Não foi você que determinou, não foi a tua lógica, né? Versículo 20 ainda, né?
Uma das coisas que você perde, além da visão do céu, repitam comigo aqui, ó. Perdemos toda a esperança. Perderam a esperança. Eles não tinham mais expectativa de melhora, expectativa do barco melhorado, das coisas ajeitarem, porque humanamente falando era muito complicado. Vamos lá. Versículo 18. Volta para o 18, minha irmã, por favor. O que mais a gente pode lembrar? Um irmão só pode ler. 18, por favor. Começaram a lançar fora. Lançar fora a carga. Bom, vocês concordam comigo que depois de tantas intempéries, o navio estava mais fraquinho? E se o navio estava mais fraquinho, o que você precisa fazer com o navio? Você precisa aliviar o peso, certo? Todo navio... Alguém aqui... É só fazer uma análise assim, com o avião. Quem é que já andou de avião? Levanta a mão. Alguém aqui andando de avião já parou para pensar que as malas de vocês vão todas junto com o pessoal no avião? No avião, vamos supor, alguém que já viajou no avião totalmente vazio, só você e outra pessoa? Eu nunca vi um voo vazio. Sempre que eu entro no avião, eventualmente, quando eu viajo, se eu viajo de avião, é claro, tem pelo menos 200 pessoas ali. Agora tu multiplica essas 200 pessoas pelas malas e bolsas que elas levaram naquele avião. Tenta imaginar, né? Aquele peso todo multiplicado pelo peso das pessoas. E o avião levanta voo assim mesmo. Já parou para pensar nisso? Que coisa absurda. E o avião dá conta daquilo, né? E o navio também não é diferente. As pessoas vão entrar numa viagem daquela, e naquele tempo aquelas viagens não eram viagens curtas, eram viagens de 15 dias, viagens de 12 dias, né? Para você ir de um canto para o outro, porque não era em velocidade de 80 km por hora que o barco ia, não era uma velocidade do avião, que era de 900 km por hora, não era uma velocidade dessa, velocidade de carro, é uma velocidade lenta. Então, eles estavam preparados para viagens longas, viagens demoradas, e tinha que fazer uma coisa para melhorar as chances de sobrevivência. O que era? Em sexto lugar, o sexto lembrete para essa jornada da vida: alivie a sua carga. A jornada da vida é difícil? A navegação da vida é difícil? Libera um pouco do peso que você carrega. Tem pesos que você carrega que você não devia carregar. Você carrega coisas que... Você carrega culpas, você carrega medos, você carrega problemas de outras pessoas, você carrega problemas desnecessários que não vão te acrescentar em nada. Você carrega mágoas de pessoas que te magoaram há 30 anos, há 20 anos, há 10 anos, e você continua carregando ao longo da vida aquelas dores. E nas nossas igrejas, o que nós temos com muita frequência, e não apenas nas igrejas, mas no mundo em geral, são pessoas que não progridem na vida porque seguem carregando suas malas, seus pesos, e pesos que são descartáveis. Concorda comigo ou não? Pesos descartáveis. Ou pesos que podem ser um bem material que você recupera. Vamos pensar que nesse meio tempo aqui você pode ter um objeto pessoal, você pode ter as roupas de algumas pessoas, você pode ter alguma bagagem. Naquele tempo as bagagens não eram bagagens sofisticadas como temos hoje, mas eles carregavam, né, em sacos, carregavam as suas próprias roupas, seus mantos, né, as suas túnicas. Então carregavam algum peso. Então vocês concordam comigo que lançar fora uma carga pode fazer falta para você? Inicialmente sim. Inicialmente sim, porque você não vai querer se livrar daquela carga, porque é algo que pode ter uma lembrança afetiva, pode ser uma coisa que você gosta. Isso falando em roupa, né? Alguém aqui já fez doação para bazar da igreja?
Não teve aquela hora que você foi pegar aquela camisa e você ficou com pena de dar aquela camisa? Ah, você nunca mais usou, mas morre de dó de dar aquela camisa. Ah, aquela camisa é tão bonita, mas tu não usa, faz um ano que você não usa, mas tu fica com dó de dar. Aquela calça jeans, você calça 42, mas aquela calça é 38. Você jura que a calça 38 precisa. A gente não quer se livrar, a gente se apega. A gente se apega. E eu estou falando de coisas materiais, que dirá coisas emocionais. Então, se livra de algumas cargas, se livra de alguns problemas, alguns pensamentos. Sabia que às vezes a gente pensa, sabia que boa parte do nosso dia é ocupado com pensamentos inúteis. Inúteis! Pede para Deus revelar alguns pensamentos inúteis que ocupam o teu dia. Pensamento com aquele que não gosta de você. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui, meu irmão. Aquela pessoa que não gosta de você, ela não vai passar a gostar de você. Só porque você quer. Só porque você é bom. Ah, pastor, eu sou ótimo, eu sou amorzinho de pessoa. Mas aquela pessoa não gosta de você. Aceita isso. E você fica preocupado por que aquela pessoa não gosta de mim. Eu sou um docinho, né? Eu sou tão bonzinho para ela, mas a pessoa não vai com a tua cara e acabou. E você está aí estressado porque, que, sei lá, o teu chefe gosta mais do teu colega. Ele vai continuar gostando mais do teu colega. Né? As professoras, deixa eu dizer uma coisa aqui para as professoras, que eu já fui professor também, elas vão entender bem. E aí você também aplica para o teu trabalho. Em algum momento no seu trabalho, você se sentiu que foi muito bem no seu trabalho? E aí aquela diretora deu mais atenção para o trabalho da colega do que para o seu? E também eu digo isso para os outros trabalhos também, né? E você fez um trabalho maravilhoso, mas não, aquela é a queridinha, o que ela fala tem mais peso. E você, às vezes, faz isso para as pessoas também, né? Você faz essa acepção de pessoas. E vai mudar? Não vai. Por causa disso que é inútil. Pensamentos inúteis, que a gente se preocupa com tanta coisa. Ah, porque, pastor, eu não gosto da minha cunhada. Por quê? Porque essa irmã do meu marido é uma pessoa perdida. Mas olha o tempo que você para pensar na vida dessa pessoa. Você para ficar falando dessa pessoa. Ah, porque é uma pessoa perdida, não tem para onde ir. E você fica falando da vida daquela pessoa e não te acrescenta nada. É um pensamento inútil. Uma preocupação inútil. Ora por essa pessoa. Leva seu pensamento a Deus. Leva essa pessoa para o altar de Deus. Mas para de pensar o dia todo em coisas que não vão te acrescentar. Não vão te acrescentar. Percebe? Versículo 29. Pula para o 29. Então alivia a carga, tá, meus irmãos? Joga fora. Um irmão só. Pode ler em voz alta, por favor. Semente que fosse jogado das pedras, passaram 4 anos. Amém. Vamos lá. Em último lugar, nessa jornada da vida, lance sua âncora e firme sua fé em Deus. Então, nessa jornada, eles lançaram uma âncora de verdade, não estou falando de uma âncora metafórica. E quando você lança a âncora, nós queremos dizer o seguinte, é quando você firma de verdade sua fé em Deus. A âncora é uma coisa pesada, que vai te dar estabilidade, é isso que o texto fala, para dar estabilidade ao barco, porque era uma das soluções. Eles tinham que se firmar lá naquela terra, para o barco não cambalear tanto como já estava cambaleado, para não pender tanto, para ele ficar estável, seguro. Então, em último lugar, lança sua âncora, firma sua fé no Senhor. Esse é o último lembrete para essa jornada da vida. Feche seus olhos, por favor. Amado Deus, eterno Pai, santificado seja o vosso nome. Muito obrigado, Senhor, pelo culto dessa noite. Obrigado por falar ao nosso coração. Obrigado por falar ao meu coração, obrigado por usar a minha vida para que teus filhos, ó Deus, tenham uma oportunidade única de poder ter um encontro, Senhor Deus,
com a confiança em Ti, um encontro, Senhor Deus, com a realidade da vida, que é uma jornada, é uma navegação tão difícil, tão cheia de percalços, é uma navegação tão cheia, Senhor Deus, de imprevistos, e nós às vezes queremos que toda viagem, toda caminhada seja sem nenhuma turbulência, sem nenhum buraco, sem nenhuma estrada de chão. E, Senhor, nós sabemos que a vida, ela é uma estrada cheia de pedras às vezes. Às vezes a vida terá uma estrada bonita, limpa, uma estrada, Senhor Deus, bem cuidada, bem asfaltada, mas às vezes entraremos em rumo, Senhor Deus, onde teremos até matos, teremos pedras grandes, teremos até animais no meio da pista, situações, Senhor Deus, onde a jornada da vida terá percalços e perigos. Às vezes a vida traz situações. Obrigado pelo teu amor, é isso que eu lhe oro, em nome de Jesus.